formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Você pode cantar comigo? Quão formoso? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Boa noite, amada igreja. Quão maravilhoso é te contemplar, Senhor, assim como nós terminamos de entoar esse primeiro cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos orar neste momento. Agradecer ao Senhor pelo dia que passamos, pela presença do Senhor que se faz presente em nossas vidas a cada momento, não apenas aqui e agora, em culto, mas agradecer porque a presença do Senhor, ela se faz presente na minha vida, na sua vida, em todos os momentos. Até nos momentos em que estamos dormindo, nós sentimos a doce presença do Senhor conosco. Santo e maravilhoso Deus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque mais uma vez nós estamos na tua casa. Mesmo, Senhor Deus, nessa situação em que estamos vivendo, ó Pai, virtualmente, mas nós estamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Um número reduzido aqui na tua casa, Senhor Deus, mas muitos irmãos estão nos seus lares, ó Pai, com suas famílias, ó Pai, reunidos para prestarmos um culto de louvor, um culto de adoração, um culto, Senhor Deus, sincero, que saia do fundo do nosso coração. Porque toda honra e toda glória nós devemos dar a Ti, ó Pai. Pois sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que guarda-nos, ó Pai, neste momento em que estamos vivendo. Momento, Senhor Deus, enquanto alguns dos nossos queridos, ó Pai, estão acometidos, Senhor Deus, por alguma enfermidade. Queremos colocar estes irmãos no Teu altar. Irmãos, Senhor Deus, que estão acometidos, ó Pai, enlutados, Senhor Deus. Assim como a família do irmão Francisco, ó Pai, a família da irmã Lice Paiva, Senhor Deus,
a família do pastor Neemias, com a tia Delcia ali de Santa Mônica, Novo México, ó Pai. Tantos, Senhor Deus, que estão enlutados neste momento. Mas nós colocamos todas essas pessoas no teu altar. Aqueles irmãos que estão no momento de trabalho, Senhor Deus, estão de escala exatamente agora, Senhor Deus. Toma-os, ó Pai, em tuas mãos. Cuida, Senhor Deus. Dê a eles, ó Pai, um trabalho tranquilo, Senhor Deus, na tua presença. E os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, estão num leito de casa, Senhor Deus, ou num leito de hospital. Toma-os em tuas mãos também, Senhor Deus. Vai fazendo a tua obra nessas vidas, ó Pai. São tantos irmãos queridos, ó Pai, igual a nossa irmã Hilda Dias, Senhor Deus. Ó Senhor, toma essa irmã e sua família no teu altar. O irmão Luiz, Senhor Deus. São tantos, ó Pai, tantos irmãos que carecem das nossas orações, ó Pai. A irmã Odila, Senhor Deus. Toma esses irmãos no teu altar, ó Pai. E as nossas crianças também, Senhor Deus. Toma cada criança no teu altar. A nossa juventude, ó Pai. Ó Senhor, momento difícil, ó Pai, que precisaríamos, ó Pai, de estar reunidos enquanto juventude batista em Paú. Mas nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa juventude, Senhor Deus. Senhor, te colocamos a nossa igreja no teu altar. Momento em que vivemos, Senhor Deus, sem o pastor, ó Pai, mas nós aqui estamos, ó Pai, enquanto igreja, porque sabemos que a obra é do Senhor, ó Pai. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso pastor e é o Senhor quem tem nos conduzido. Por isso, ó Pai, queremos te colocar neste momento, nosso culto no teu altar, cada irmão, para a honra e para a glória do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, quão maravilhoso é estarmos na casa do Senhor. E a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4,10 nos diz: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Queridos, a nossa esperança está no Deus vivo. Por isso, vamos glorificar, vamos exaltar esse Deus, vamos dizer que só Ele é digno de merecer toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Vamos louvar. Nós aqui no templo, você aí na sua casa, juntamente com a sua família, entoe cânticos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Boa noite, queridos. Muito obrigado, Senhor. Para a gente é uma alegria poder estar aqui mais uma vez glorificando o Senhor. E nós selecionamos algumas canções para essa noite que me fizeram lembrar muitas coisas. Primeiro que veio a minha memória olfativa, o cheiro de naftalina, né? Porque são músicas tão antigas. Lembra quando a gente tira aquela roupa velha do guarda-roupa? Mas aquelas roupas antigas que a gente guarda com carinho, elas trazem também muitas lembranças. Assim, essas canções, elas nos lembram tempos em que nós tivemos momentos muito marcantes com o Senhor, adorando a Ele através dessas canções. E nós vamos cantar, ou pelo menos tentar, que a Tiffany ela teve que fazer um cursinho, um cursinho de curto prazo para conseguir aprender essas músicas, mas o Senhor será louvado. Eu não vou falar para você afastar o seu sofá, que vai dar muito trabalho, mas eu queria te desafiar a não ir para a cozinha, a não procurar coisa para comer, a ficar na frente aí do seu dispositivo, para a gente adorar junto ao Senhor. Porque apesar de estarmos aqui num templo não tão cheio, somente com algumas pessoas trabalhando aqui na obra do Senhor, nosso desejo é que você estivesse aqui. Então vamos celebrar ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Bota palmas na sua casa aí, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre.
ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar? Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Glória a Deus. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Se vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa canção que nós vamos fazer agora, enquanto eu estava ensaiando em casa, minha filha perguntou: papai, o que é Hosana? Eu tive que me virar para responder. Mas eu fiz ela lembrar das historinhas que eu cantei enquanto Jesus entrava pela cidade, em cima do jumentinho, e as pessoas o saudavam com palmas, dizendo Hosana a Jesus. Muitas pessoas não entendiam que aquele ali era o rei, pela simplicidade. Mas aqueles que estavam ali, gritando hosanas, conheciam a grandeza daquele poder. Louvemos ao Senhor, 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 louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. As mulheres, Louvemos ao Senhor. adoramos. Adoramos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor.
de louvor. Aleluia. Excelso, O Senhor é excelso, Ele é supremo, supremo, Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. digno de louvor. Declare a Ele. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Talvez não fique muito claro para você a palavra unção. Algumas pessoas confundem unção. Unção é uma capacitação sobrenatural que Deus dá a alguém para que realize uma obra muito importante. Assim como Ele fazia com os reis, assim como Ele fazia com os profetas. Às vezes nós não prestamos muita atenção, mas além do pastor, do anjo da igreja, há muitas pessoas ao nosso redor, dentro das nossas igrejas, que são cheios de unção. Eu posso me lembrar de algumas pessoas, mas essa noite eu vou citar uma pessoa que, para mim, a dedicação e o serviço que ela tem nessa igreja tem abençoado tantas pessoas. Abençoou o meu lar. E a unção que ela tem de disponibilidade pelo serviço, pela entrega, e ela é capacitada para isso. E é tanta capacitação que transbordou e chegou até no seu filho. E ele está aqui com a gente, José, nos ajudando, nos apoiando. E Deus faz isso com as pessoas. Ele escolhe e capacita aqueles que estão disponíveis. E às vezes a nossa vida fica como cisternas rotas, como diz lá no começo do livro de Jeremias.
Porque às vezes a gente tenta reter a unção, tenta segurar e não consegue. Porque nós estamos vivendo momentos em que deixamos extravasar e às vezes não conseguimos manter a nossa vida com Deus, não conseguimos manter os nossos princípios. E essa canção, ela fala, é uma oração, pedindo ao Senhor, renova a unção, me capacita de novo, faça com que eu seja a boca de Deus novamente, faça com que eu transborde a unção do Senhor, faça com que eu transborde a sua palavra com os meus vizinhos, dentro da minha casa, através do meu aparelho de celular. Senhor, renova a unção. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e quebrar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei.
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Tome posse disso, querido. Eu queria que você ficasse com essa palavra na sua memória. Uma só palavra. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, eu sei do meu coração. E às vezes nós sentimos o peso dos problemas, às vezes nós sentimos as dificuldades, e às vezes nós não conseguimos levantar a nossa cabeça e olhar para o monte de onde vem o nosso socorro. Mas eu quero que você creia nesta palavra, nesta noite. Uma só palavra que o Senhor mandar pode fazer a sua vida mudar, pode colocar você no rumo de novo, pode colocar você no eixo. Às vezes nós achamos que os nossos problemas não têm solução. Às vezes nós nos angustiamos porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos que o Senhor é poderoso, mas às vezes nós não conseguimos achar solução. Nosso coração fica ansioso. Mas eu quero te dizer nesta noite que Ele é poderoso ainda para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Eu queria que você cantasse comigo esse refrão mais uma vez. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Creia. Pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. A Deus. Glórias a Deus. Em Teu nome que nós entregamos este louvor. Amém, Jesus. A Ti, ó Deus, seja toda a honra e toda a glória. Adorado seja o Teu nome, Pai. Deus, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos no Teu poder. Amém, Jesus. Cremos na Tua palavra transformadora. Onde o mundo vê somente um livro, nós cremos que é a plena verdade, que nos leva à salvação. É essa palavra que nos traz esperança. Em meio a esse mundo turbulento, em meio a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós cremos no Teu poder, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar este momento e entregar também a palavra que virá. Que o Seu servo, Senhor Deus, o pastor Madison, ele esteja tomado, ó Deus, pela Tua presença. Aleluia. E que não seja ele, mas que seja somente, ó Deus, o Teu Santo Espírito falando poderosamente. Grande é o Teu nome, Jesus. Que as pessoas, ó Deus, que estiverem em seus lares ouvindo essa mensagem, que elas sejam impactadas pelo poder dessa palavra. A glória ao nome do Senhor. Ó Deus, que a mensagem ela possa transbordar para os vizinhos, ó Deus, transbordar para os filhos, Deus, que possa transbordar para o coração daquelas pessoas que precisam. Amém, Jesus. Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Gostoso, né, queridos, louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E, querida, a palavra do Senhor ainda nos diz, em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Por isso, gostaria nesta noite de conclamar a nossa igreja, para que nós possamos, querido, por mais que nós estamos vivendo esse período de pandemia, nós estamos vivendo esse momento difícil, distante do templo em si, mas o nosso templo, ele carece de algumas melhorias, de alguns cuidados. Ainda essa semana o Conselho Administrativo esteve presente, o irmão Gil especialmente, esteve olhando as dependências da igreja, e nós precisamos, queridos, de fazer algo, obras na nossa igreja. E como que nós faremos? Com os dízimos que a igreja vai estar levantando, com as ofertas que os irmãos vão estar doando, para que a obra do Senhor não pare, queridos. A nossa obra, a casa do Senhor, a casa física, também precisa de cuidados, precisa de zelo. E não somos nós, não sou eu, Cristiana, que estou pedindo para não. É a palavra do Senhor que nos diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Que nós possamos estar colocando esse desejo no nosso coração, de estar ofertando, porque a obra não é nossa. A obra não é da vice-presidente da igreja, não é do conselho administrativo, não é do segundo vice-presidente, não é do nosso corpo diaconal. A obra é do Senhor. E quem sustenta a obra do Senhor somos nós enquanto igrejas. E aí nós vamos estar orando, colocando os dízimos e as ofertas no altar do Senhor, colocando as nossas vidas para que nós possamos lá no nosso íntimo, colocar esse desejo de contribuir com amor para a obra do Senhor. Que o Senhor nos dê condição. Talvez um irmão que não esteja trabalhando e tenha vontade, mas o Senhor vai abrir as portas para que o irmão comece a trabalhar e que o irmão possa contribuir com a obra do Senhor. Nós vamos estar orando também, queridos. Chegou agora há pouco. Culto ao vivo é bom por isso, né? O nosso irmão Bruno, primo do Joel, primo do pastor Márcio, meu primo também, né, porque sou da família emprestado, mas o Bruno, gente, queridos, ele carece das nossas orações. O Bruno mora ali em Itaipava, foi transferido para Itapimirim, e chegou ao meu ouvido que o Bruno teve uma pequena piora. Então, que o Senhor possa estar fazendo a vontade dele na vida do Bruno, trabalhando na vida do Bruno, trabalhando na vida da Bruninha, filha do Bruno, na Tamires, a esposa, os seus pais, tia Nelícia, tio Rodrigues, né? Que o Senhor possa estar fortalecendo essa família e que a vontade do Senhor seja feita na vida do Bruno, para que nós, muito em breve, possamos, enquanto famílias, estar glorificando ao Senhor pelos feitos do Senhor na vida do Bruno. Temos também a família do irmão Alessandro, né? O sobrinho do irmão Alessandro também contraiu o Covid. São muitos irmãos que estão sendo contaminados com essa enfermidade, com essa doença, né? Mas nós colocamos todos esses pedidos no altar do Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Rafael Loureiro Barbosa, amigo do pastor Márcio, também foi acometido por essa doença tão terrível que tem acometido as nossas vidas, tem acometido o mundo. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Eu vou pedir ao pastor Márcio para que esteja orando pelos dízimos, pelas ofertas, por essas vidas que nós mencionamos, por aquelas que nós não sabemos, mas nós sabemos que o nosso Deus sabe. E logo após, o pastor Márcio estará com a palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, a tua igreja, ela se dobra diante do teu trono de graça, com as mãos estendidas, ó Deus, posição de súplica, porque somente o Senhor é Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores, é o Deus da vida, é o Deus sobre a morte, é o Deus que governa todas as coisas para o seu bel prazer, para a sua glória, é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o Deus que criou todas as coisas para o nosso bem e para a sua própria glória. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor venha em nosso favor para fazer o seu nome grande, que o Senhor venha em nosso favor para edificar a sua igreja, ó Deus. Os pedidos foram colocados, essa pandemia tem assolado a nossa sociedade, a nossa civilização. Ó Deus, as pessoas têm buscado diversas alternativas,
Mas, Deus, mesmo com os meios que o Senhor tem colocado à disposição, como a ciência, a medicina, as medicações, o atendimento médico, qualquer conselho, nós nos dobramos diante do Senhor, porque nós sabemos que a Tua soberania, ó Deus, a Tua vontade é suficiente para fazer parar com essa pandemia. E a Tua igreja se coloca, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos livrar, pedindo que o Senhor venha curar cada pessoa acometida que tem se colocado diante do Senhor, que o Senhor venha fazer a sua vontade, no entanto, para que o Teu nome seja engrandecido. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, dê conforto, dê consolo à sua igreja. Há corações enlutados, ó Deus, que somente o Senhor pode preencher, somente a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pode dar sentido ao sofrimento, dar sentido a um coração enlutado. Ó Deus, as pessoas que estão em leito de enfermidade, somente o Teu Santo Espírito pode, de fato, consolá-los, somente o Teu Santo Espírito pode, ó Deus, de fato, acalentá-los naquele momento de dificuldade. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha em nosso favor. Essa é a oração que nós fazemos e pedimos e agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa de nós para que a Tua obra avance. Contudo, o Senhor nos conclama para sermos cooperadores do Senhor. E o Senhor estabelece os meios ordinários, que aquilo mesmo que o Senhor nos dá, é aquilo que nós devolvemos ao Senhor para que a Tua obra avance. Desperta no coração de cada cristão, de cada membro, ó Deus, a importância de contribuirmos com a obra, a importância de sermos canal de bênçãos, ó Deus, para que a Tua obra avance, para que tenhamos instalações adequadas, para que a Tua casa, de fato, Deus, seja uma casa arrumada, ajeitada, para que também, ó Deus, a Tua obra missionária avance, ó Deus, por todo o canto. E nós pedimos também, ó Deus, nesse mês de missões, que o Senhor possa sustentar os nossos missionários, o Senhor possa abençoar cada missionário, em cada canto desse estado, já que é a campanha de missões estaduais, esteja com cada um, ó Deus, dando consolo, fortalecendo os seus braços, ó Deus, iluminando a sua mente no Espírito Santo, para que a palavra pregada seja uma palavra de salvação, que corações possam ser convertidos aos pés da cruz, ó Deus, para que o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Ó Deus, esteja com a nossa igreja, esteja com este culto, com essa transmissão que fazemos, esteja, ó Deus, comigo nessa noite na exposição da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantamos, nós lemos as Escrituras, nós oramos. Convido agora vocês a abrirem a palavra de Deus, acessar o seu dispositivo, 1 Coríntios capítulo 1. Eu gostaria de trazer uma reflexão de um tema totalmente central nas Escrituras e totalmente central na fé cristã. Se vocês perceberem, meus irmãos, ao longo do mês de julho, desde o dia 1º de julho, as exposições, sejam dos lares, dos pregadores ou desse púlpito, têm sido exposições cristocêntricas, centradas na palavra. São exposições que buscam exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São exposições que visam exortar a igreja a se conformarem às Escrituras, a se conformarem ao valor infinito de Cristo. E nessa mesma toada, eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Eu gostaria de fazer uma exposição desses versos, a partir do verso 18 até o verso 25, um sermão expositivo, cujo título é A Cruz de Cristo, um tema central da fé cristã. A mensagem diz assim, a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus nos conceda graça. Nessa exposição, há um teólogo chamado R.C. Sproul. Ele disse certa vez que todo cristão é um teólogo. Todo cristão é um teólogo. Não no sentido técnico do termo, mas todo cristão é um teólogo. Resta saber se ele é um bom teólogo ou um mau teólogo. Isso se dava em relação a uma resposta a uma pergunta a respeito de questionamento sobre estudar a Bíblia e a pessoa de Cristo. Porque você provavelmente pode ter ouvido já falar que a pessoa não se importa com a doutrina ou não se importa com a teologia, ela só quer saber de Jesus. Talvez alguém tenha dito isso. Mas nós precisamos entender que estudar sobre Cristo envolve doutrina, envolve teologia. E eu faço esse aporte inicial porque da mesma maneira que nós precisamos ser instruídos adequadamente a respeito da pessoa e da obra de Cristo, nós precisamos ser instruídos por Deus, por meio da sua palavra, acerca do Evangelho, justamente porque novos evangelhos, e eu coloco entre aspas, têm surgido, e esses novos evangelhos também trazem novos símbolos. Por exemplo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da crença fácil, o evangelho do coach, são os evangelhos do nosso tempo, e esses evangelhos portam as suas cruzes. E essa nova cruz desse novo evangelho se parece com a antiga, mas as suas semelhanças são apenas superficiais, mas as suas diferenças são essenciais, são diferenças basilares. A nova cruz de um novo evangelho, um evangelho ralo, apresenta um sistema completo de filosofia de vida cristã. A sua evangelização, os seus cultos, até a sua pregação, a linguagem é muito parecida, mas o conteúdo desse novo evangelho e a sua ênfase não é nada parecido com o evangelho da cruz de Cristo. E quanto ao evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, a antiga cruz, a cruz de Cristo não faz barganhas com o mundo, e para o homem representa o fim da sua jornada. A nova cruz, ela não se opõe ao homem. Ela se apresenta como uma companheira, como uma amiga. É uma companheira amigável. Essa nova cruz, ela se torna em nossos tempos uma fonte inesgotável de prazer. Ela deixa o homem viver sem interferência, sem alteração. A sua tônica continua sendo a satisfação. Mas se vocês perceberem a linguagem, agora é uma linguagem gospel. São eventos, programações, músicas. Não é mais o chamado mundão. As pessoas passam por uma revolução moral, mas a tônica ainda está na satisfação. A tônica ainda está no prazer, só que agora é um plano superior, é um plano espiritual, é um plano superior moral, é um plano superior até intelectual. Hoje pela manhã, na exposição do irmão G. Anderson, nós ouvimos que algumas igrejas ou as pessoas podem usar de meios mundanos como justificativa para atrair pessoas. E nós vimos que isso é uma contradição, porque a igreja é chamada para ser diferente. E aí um pastor batista chamado Paul Washer, ele lembra que meios carnais atraem pessoas carnais. Já o gigante Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pastor batista da Inglaterra, ele diz que o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. E ele escreveu isso no século XIX, entre 1850 e 1860. Parece uma mensagem tão atual, quando nós olhamos para as igrejas, promovendo entretenimento, promovendo meios mundanos para atrair pessoas. A mensagem da cruz de Cristo, que pode apresentar problema para alguns, e apresenta de fato. E por isso as pessoas tentam adequar a Cristo à sua plataforma política, ideológica, à sua plataforma social. Mas também nos dias de Paulo, quando a gente lê esse texto, a partir do verso 18, também apresentava problemas. E é o exemplo aqui de Corinto, da cidade de Corinto, e dos crentes nessa cidade. Veja que Corinto estava localizada em um local estratégico. Era uma cidade com portos e um grande tráfego marítimo.
a circularidade intensa de pessoas naquele local constituía que aquele ponto era um ponto de fusão entre diferentes culturas e também diferentes religiões. Corinto, a antiga cidade grega, agora uma colônia romana, sabidamente era politeísta. A rotina da cidade, os seus calendários, a sua vida social, a sua vida esportiva, a sua vida política, a sua vida econômica, tudo isso estava atrelado, vinculado à prática religiosa e à prática dos seus cultos. Nós sabemos que a cidade de Corinto também era um local de muita filosofia e de muito estudo. A gente percebe Paulo destacando isso. Desde a sua herança grega, por isso, a sua proximidade com Atenas também, e até pelo domínio romano. Paulo estabelece, então, a congregação, a igreja lá em Corinto, com a ajuda de Áquila e Priscila, e depois ele continua a sua viagem missionária. Tempos depois, ele começa a receber alguns relatos de que problemas estavam acontecendo naquela igreja que ele havia plantado em Corinto. E ele também recebe cartas. Os problemas que eram relatados até então: imoralidade sexual, esnobismo social e divisões. Esses eram alguns dos problemas da igreja de Corinto. Uma igreja fundada há aproximadamente 2000 anos. Uma pergunta para nós refletirmos já nessa introdução: esses problemas são latentes nas nossas igrejas? Imoralidade sexual, esnobismo social, divisões. Paulo escreve então essa primeira carta aos crentes ali em Corinto, apresentando a verdade de Deus, em resposta aos problemas e aos pecados daquela igreja. E aí nós precisamos destacar que a palavra é o único remédio para tratar qualquer pecado. A palavra, ela dá o diagnóstico, e a palavra, ela trata qualquer problema no seio da igreja. Quando nós olhamos para a suficiência das Escrituras, para a perfeição da lei de Deus, para Cristo como maravilhoso conselheiro, não há por que nós buscarmos conselhos em qualquer ismos, em qualquer ases, psicologia, psicanálise, qualquer teologia de coach, para resolver problemas internos. Se a igreja é de Cristo, Ele é quem tem que ter as respostas, e Ele nos dá as respostas por meio da sua palavra, da sua santa palavra. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, quando nós olhamos nesse texto, por exemplo, lá no início do capítulo, no versículo 4 e versículo 5, Paulo dá graças a Deus a respeito da igreja em Corinto, porque ela é uma igreja abençoada. O testemunho de Corinto também era evidente no meio daquela comunidade, por conta dos seus frutos que eram apresentados. No versículo 6. No versículo 7, Paulo destaca que não faltava nenhum dom. Versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, Paulo destaca alguns problemas relacionados à divisão, no versículo 12, por exemplo. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Curioso que quando a gente olha o partidarismo na igreja, as divisões na igreja, elas não são coisas recentes, elas acontecem desde o início da era cristã. E o curioso que alguns, talvez mais afetos a Paulo, outros, talvez apegados à sua eloquência, à sua sabedoria, talvez outros a Apolo, por conta da sua rusticidade, também da sua eloquência, do seu poder de pregação, outros de Cefa por causa da sua piedade, talvez pelo seu conhecimento ou a sua proximidade à época com Cristo, ou com Paulo, mas aí alguns também eram de Cristo, talvez os mais santos daquele lugar. Mas veja que Paulo, ele expressa, e ele expõe a sua missão então nesse ponto, de que o cerne da sua pregação, o cerne da sua missão, era pregar Cristo, e este crucificado, como ele exalta em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo exercer graça e misericórdia está contida na morte de Cristo na cruz. Mas as pessoas, via de regra, elas não gostam da cruz.
a cruz é um instrumento duro, é um instrumento bruto. Leonard Ravenhill, um gigante evangelista do século passado, ele disse que se nós pregarmos sobre a cruz, isso irá desanimar as pessoas. De fato, há um hino antigo que nós cantamos na igreja. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Vejam que não há beleza, o dia foge, não há contentamento propriamente, não há algo belo propriamente nisso. E Paulo admite que a palavra da cruz, ela é loucura, de fato, para os que se perdem. Mas para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Mas na ação de Deus em salvar homens, por meio do evangelho da cruz, não há qualquer espaço para uma sabedoria humana, não há qualquer espaço para um entendimento humano. Você sabe o que Paulo está querendo dizer nesse contexto? Porque ele também repete essa frase lá em Romanos, mais ou menos. Ele diz que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que... Veja que nós precisamos considerar que essa cultura em que Paulo está inserido e as pessoas e igrejas a quem ele escreve, é uma cultura baseada num binômio entre vergonha e honra. Ou seja, grande poder, força, reside na honra. Já a humilhação, vergonha, loucura se constitui desonra. E um discurso, por assim dizer, quando se apresentava verdadeiro, com fatos e provas, era honra. E Paulo, em sua pregação, tanto em Romanos como em Coríntios, ele aponta para o poder de Deus em salvar o perdido e salvá-lo por meio da palavra da cruz. O que acontece é que os nossos púlpitos estão esvaziados do sentido da cruz. Os nossos sermões estão esvaziados do sentido da cruz. As nossas vidas cristãs estão esvaziadas do sentido da cruz. Versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo faz uso, então, do profeta Isaías, onde o Senhor ameaça que se vingará do povo por conta da hipocrisia, com esse tipo de castigo. Vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos, vai deixar o povo em ignorância. Paulo se apropria disso e relembra que Corinto era lugar de filósofos. E ao olhar esse trecho, nós podemos entender que mesmo aqueles filósofos, aqueles eminentes sábios, formam juízos absurdos. Meus irmãos, todo conhecimento que é construído à parte do conhecimento de Deus, ele forma juízo absurdo. Todo conhecimento construído à parte da palavra de Deus são entendimentos cegos. Deus, em sua soberania, ele cega essas pessoas arrogantes, que confiam em suas próprias habilidades, para serem seus próprios guias e guias de outras pessoas. Qualquer sabedoria deste mundo é inútil e também sem valor quando se levanta contra Deus. Nós precisamos considerar que, com a entrada do pecado no mundo, até mesmo o conhecimento do homem ele foi corrompido, de forma que, por meio da revelação geral, o homem não chega ao pleno conhecimento da verdade. Um exemplo é que, ao final do capítulo 2 deste mesmo livro, Paulo menciona que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas o homem natural, ele não discerne das coisas do espírito. Somente os homens espirituais conseguem entender das coisas do alto. Já o homem natural, tudo aquilo que é a palavra do alto, tudo aquilo que é a palavra da cruz, tudo aquilo que vem do evangelho lhe parece loucura. Certamente você que está me ouvindo, você que está assistindo, já deve ter conversado com alguém, e quando você anuncia a graça redentora de Cristo, quando você anuncia a palavra da cruz, a pessoa ela chega a fechar um pouco os olhos, ela não consegue entender, e talvez ela fale: o que você está falando é loucura.
De fato, para o homem natural, não nascido de novo, toda essa palavra ela se constitui loucura. E Paulo, no versículo 20, ele faz algumas perguntas. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo usa de certo sarcasmo, quando ele pergunta onde estão os eminentes. E ele aponta cada categoria. Os sábios como detentores de todo o conhecimento, os escribas como aqueles amigos dos livros, aqueles que conheciam aquilo que estava nos livros, e os inquiridores como aqueles que investigavam questões difíceis procurando resposta. Todas as categorias são desarmadas, todas as categorias elas são desfeitas. Nenhum homem, por meio de qualquer conhecimento, por mais elevado que seja, se esse conhecimento não for dado por graça, não for concedido como uma dádiva do alto, este homem não será sábio para a salvação. Quando Paulo fala aqui, ele aponta a sabedoria do mundo, ele indica que todo conhecimento que não provém da iluminação do Espírito Santo, do conhecimento da palavra de Deus, mas repousa sobre o seu próprio conhecimento, ele é um conhecimento sagaz, profano e totalmente limitado. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A mente humana ela é obtusa, meus irmãos. Nada, simplesmente nada, por nossa própria conta, chegamos a conhecer. A revelação de Deus está aí, mas os homens são cegos pelas suas próprias paixões. Hoje pela manhã, eu quero fazer esse apontamento também. O irmão Geanderson lembrou que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e um morto não escolhe sequer o seu caixão. O morto ele não vai enxergar, o morto ele não vai ver, a não ser que o Espírito Santo, na sua ação soberana, ele vivifique aquele coração, ele regenere aquele coração, ele faça cair as escamas dos olhos. O homem ele não poderá enxergar a Cristo como ele é. A ordem natural, quando nós olhamos nesse trecho, deveria ser: o homem contemplando a sabedoria de Deus e as suas obras, auxiliado pela luz da revelação geral, a luz do próprio Deus, ou seja, da criação criada. Se a gente olhar as praias, as montanhas, os animais, o canto dos pássaros, todas as coisas que nos rodeiam, ele chega a uma certa familiaridade com o Senhor. Só que, meus irmãos, a perversidade, o pecado, ele altera essa ordem. E a vontade de Deus é que, por conta dos pecados, por conta dessas perversidades, nós somos loucos, cegos, aos nossos próprios olhos, antes de sermos instruídos na salvação. No sistema mundano, a palavra da cruz, ela é loucura. E o termo pego e emprestado por Paulo para apontar que é justamente por meio dessa loucura que Deus salva o pecador. Quando os homens eles se voltam e olham para o Evangelho e falam: mas o que você está falando é loucura. Como pode um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, como você diz, ele encarnar, ele nascer em forma humana, como homem, sendo homem, um bebê? Como pode ele morrer numa cruz? Como pode ele remir pecadores para a sua própria glória e ressuscitar? De fato, não há um entendimento dentro da sabedoria natural para compreendermos, a não ser que o Espírito Santo nos revele. Nós não acreditaremos nisso. E o apóstolo faz um antagonismo com a sabedoria do homem. E a loucura da pregação é o meio que Deus estabeleceu para que o homem chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele escreve aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus amados, ouçam a palavra de Deus, preguem a palavra de Deus, quer em tempo, quer fora de tempo. Preguem a palavra de Deus. Preguem a palavra de Deus aos seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus cônjuges, aos seus vizinhos, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
porque tanto os judeus pedem sinais, versículo 22, como os gregos buscam sabedoria. Isso remonta a uma construção anterior de classificar a palavra da cruz como loucura. Veja, no sistema religioso dos judeus, eles pediam sinais, eles pediram e rejeitaram o principal sinal. Paulo fala aos Romanos, capítulo 9, que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os judeus pediram e pediram, mas independente de quantos sinais lhe fosse dado, eles permaneceriam em sua negligência. Se nós lembrarmos a saída dos hebreus do Egito, Deus envia as pragas, Deus abre o mar, e o mar precipita ali todos os cavalos e cavaleiros de Faraó. Nós tínhamos uma coluna de fogo para iluminar a noite, uma nuvem para que eles não fossem queimados de dia. Maná caía do céu, cordonize quando se enjoaram da maná, quando enjoaram do maná. A cruz de bronze, a serpente de bronze, para que eles olhassem por meio da fé e fossem curados da picada das cobras. A rocha que emanava água. Quantos eram sinais e milagres? Isso denota o coração incrédulo, que a não ser pela obra regeneradora do Espírito Santo, não chegamos ao pleno conhecimento. Quanto aos sábios, no sistema filosófico, os gregos buscavam sabedoria. Quando nós olhamos o texto de Atos, capítulo 17, e eles pensavam que Paulo estava pregando uma nova divindade, eles zombaram. Quando viram que Paulo estava falando, na verdade, da ressurreição do último dia, da ressurreição dos mortos, para uma vida eterna com Cristo. Para ambos os sistemas, a cruz responde. Para todo o sistema humano, a cruz responde. Para os judeus, o escândalo, a cruz de Cristo é o poder de Deus, e não fraqueza. Para a loucura dos gregos, a cruz de Cristo é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ainda que para os judeus represente escândalo e para os gregos represente loucura. Para aqueles, quer judeus, quer gregos, quer judeus, quer gentios, que são chamados por Deus, a cruz de Cristo representa o poder de Deus para a salvação. Em nossos tempos, aqueles que são nascidos de novo, os que são salvos pelo poder de Deus, ainda são vistos como loucos. Talvez você não se lembre do período da sua conversão, mas quando você se encontra com pessoas que você caminhava ou andava em tempos anteriores à sua vida de comunhão com Cristo, quando você apresenta a sua nova vida, quando você apresenta a sua nova cosmovisão, quando você apresenta como você está, a pessoa ela enruga a testa. Ela fala que você está louco. Porque você crê na palavra da cruz. São vistos como escândalo por crerem que Deus encarnou e salvou pecadores. Engraçado que até mesmo no nosso meio, no meio da igreja, as pessoas pensam que podem ser salvas intelectualmente. Esse não é um problema só lá de fora, até mesmo dentro das nossas igrejas. Nós falamos sobre justificação pela fé. E a pessoa pensa que crer na justificação pela fé salva. Não, nós somos salvos por crermos em Jesus. A justificação pela fé é um termo teológico de dizer que nós somos justificados por crermos em Cristo. E a pessoa ela se apropria intelectualmente. Nós somos salvos e salvos por Cristo somente. De igual forma, acreditar que crer em qualquer Cristo poderia prover salvação. As pessoas falam, eu amo Cristo, mas que Cristo? Cristo é amor, Jesus ele ama, independente de qualquer coisa, ele ama você do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você é. Evangelismo barato, não é isso que as Escrituras dizem. Deus não te ama como você é, Deus não te ama apesar do que você é, Deus te ama como Cristo é.
E a não ser que você se arrependa dos seus pecados e deposite a sua fé para a salvação em Cristo Jesus, compreendendo o sacrifício dele, remidor na cruz, você não terá perdão, você não será reconciliado com o Pai. Há um Cristo, e a sua pessoa e a sua obra está descrita nas Escrituras. Este é o crucificado que Paulo pregava. Este é o crucificado apresentado nessa noite, Jesus Cristo. O evangelho da cruz é o caminho de salvação dado por Deus. É o poder de Deus para remover a pedra de tropeço. E é a sabedoria de Deus para afastar qualquer dissimulação no campo da sabedoria. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus não é louco e nem fraco. São termos que Paulo pega emprestado para nos apresentar que os caminhos do Senhor são mais altos, são perfeitos. Deus não pede conselho a ninguém, Ele é o totalmente outro. Assim, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória e para o bem daqueles a quem Ele ama. O evangelho da cruz é a prova desse amor. A cruz, há um teólogo que disse, eu não lembro o nome dele agora, diz que a cruz mostra o quão depravado o pecado é, e também mostra o quanto Deus esteve disposto para redimir pecadores. Para nós concluirmos, meus irmãos, a respeito do evangelho da cruz. Primeiro, o que o evangelho da cruz de Cristo não é? O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, ele não é um evangelho ralo. Não é um evangelho da crença fácil, da adesão. Hoje nós vivemos tempos em que as igrejas são tratadas como clubes, em que as pessoas elas simplesmente aderem. E dado o momento, por conta das suas insatisfações, elas remetem uma carta qualquer e se desfazem dessa associação. O corpo de Cristo não é assim. Não é um evangelho ralo, de crença fácil, daquele que oferece o mesmo que o mundo, mas em forma de produto religioso. Também não é, porque o evangelho ralo não prega contrastes e diferenças, mas ele prega similaridades e aproximações com o mundo. Esse evangelho ralo, ele não exige renúncia da velha vida para receber a nova. E o que nós temos visto nas nossas igrejas são pessoas que são membros, mas são pessoas que não nasceram de novo. O evangelho ralo traz uma nova cruz, que não destrói o pecador, apenas redireciona. O evangelho ralo dá elementos para que esse pecador, esse homem miserável, possa viver de maneira mais limpa e bela. Poupa o seu respeito próprio, dá roupas limpas, ainda que a alma esteja totalmente chafurdada no pecado. O evangelho ralo diz ao autoafirmativo: venha e afirme-se por Cristo. Diz ao egoísta: venha e exalte-se no Senhor. Diz ao que procura experiências, sensações: venha e sinta a vibrante emoção. O evangelho ralo transforma a mensagem para adequar-se ao seu público. E pode até haver sinceridade nessa filosofia que tece o fundo desse evangelho ralo. Ele pode ser sincero, mas ele é totalmente falso. É falso porque é cego. E falta totalmente o significado da verdadeira cruz, da cruz do nosso Senhor. Por outro lado, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, ou como diz o recém-falecido J. Packer, que faleceu essa semana, um gigante do nosso tempo, da nossa era, o antigo evangelho, ele prega que a cruz de Cristo é um símbolo de morte, representa um abrupto fim para o ser humano. Na antiguidade, o homem que tomava a sua cruz já tinha dado adeus a todos e deixado tudo para trás, ele caminhava para o seu fim. Quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, não é algo tão belo quando nós olhamos para Cristo. E quando nós olhamos para a nossa vida, há um tanto de dor, nós nos rasgamos, nós somos trucidados. A cruz de Cristo, ela não faz acordo, ela não modifica nada, ela não poupa nada, ela serve para eliminar o velho homem.
Essa cruz, ela não procura manter boas relações com a sua vítima. Ela fere, rude e brutalmente. E quando ela termina o seu serviço, o homem velho já não existe mais, mas uma nova criatura. O homem está sob sentença de morte. Não há transação penal. E aqui nós temos uma futura advogada. Zé Fernando está aqui como um futuro advogado. Keilinha também está fazendo direito. E nós sabemos que transação penal é uma mudança, uma alteração na pena. Ele está sobre sentença de morte. Não há transação, não há fuga. Deus não aprova nenhum fruto oriundo do pecado. Para que o homem seja salvo, ele primeiro precisa ser morto em suas paixões, em seus pecados. E depois ele é nascido de novo em Cristo. E o evangelho da cruz conduz a isso. Qualquer evangelização que trace paralelos entre o caminho de Deus e o caminho dos homens é falsa, segundo as Escrituras. A fé em Cristo, ela não é paralela ao mundo, ela é a contramão do mundo. E quando nós olhamos para Cristo, nós não exaltamos as nossas velhas vidas, nós as deixamos aos pés da cruz, mortas. Assim como o grão de trigo precisa morrer para germinar. Nós, os cristãos que pregamos sobre a cruz de Cristo, não podemos ser agentes de relações públicas enviados para ajustar uma boa vontade entre Cristo e os homens. Não somos chamados para tornar Cristo aceitável às multidões, aceitável ao mundo. Nós não somos diplomatas, nós somos profetas. E a nossa mensagem, ela não é um acordo, ela é um ultimato. O evangelho da cruz de Cristo oferece vida, mas não oferece uma vida melhorada. Ela oferece uma vida após a morte. Oferece uma vida após a morte. É a vida após a cruz. E quem quiser a um custo, e há um custo nesse discipulado, você deverá passar sobre o madeiro. Paul Walsh, o pastor batista, disse certa vez que quando nós olhamos para o evangelho, nós temos duas promessas. Duas promessas. A primeira, é uma cruz para morrermos nela. E a segunda, a vida eterna. E nós temos que tomar essa cruz, porque após a cruz, ao final da cruz, temos a coroa que nos está guardada. E eu gostaria que você refletisse em algumas perguntas. Você ama a mensagem da cruz? Como fica o seu coração e a sua mente ao ouvir a mensagem da cruz, ao ler sobre a mensagem da cruz? Você entende que nela você recebeu vida? É por meio desse evangelho pregado, o evangelho da cruz. Outra pergunta: você tem tomado a sua cruz dia a dia e negado a si mesmo e seguido a Jesus? É Cristo quem fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você entende a implicação disso? A sua palavra, a sua vida, as suas atitudes, seu comportamento, reflete alguém que vive em Cristo e vive sob o madeiro de Cristo, sob a cruz. A sua fé, a sua esperança, os seus sonhos estão firmados na cruz do nosso Senhor. E mais, você tem anunciado a palavra da cruz aos outros? Olha, meus irmãos, é algo difícil quando nós olhamos, porque nós que nascemos em Cristo, nós amamos essa mensagem, mas às vezes anunciá-la nós somos inclinados a tentar diluí-la, a tentar tornar mais aceitável. Não se enrede por esse caminho, anuncie o velho evangelho da cruz, o antigo evangelho, o evangelho pregado por Paulo, o evangelho anunciado por tantos gigantes batistas, tantos gigantes de tantas denominações. Se comprometa a viver sob o evangelho da cruz. Se comprometa a anunciar o evangelho da cruz. E que Deus possa conceder graça a mim, possa conceder graça a você, possa conceder graça a todos nós, sobretudo a Igreja Batista em Paú, para que possamos com Paulo dizer: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que de fato você possa refletir sobre essa palavra, sobre a mensagem da cruz, ter a sua vida impactada, que a sua vida possa impactar a vida de outros por meio dessa palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós pedimos que o Senhor possa de fato fazer arder em nosso coração o amor pelo genuíno evangelho, pelo genuíno leite espiritual, pela genuína palavra que vem do alto, que nos é revelada por meio das Escrituras. Ó Deus, nos dê diligência, nos torne mais diligentes em relação à Tua palavra. Desperta mais paixão, mais amor, mais zelo pelas Escrituras. Que a Tua igreja, Batista em Paulo, seja avivada, ó Deus. Que ela entenda que não tem a ver com sensações, que não tem a ver com conhecimento natural, que não tem a ver com estratégia, que não tem a ver com programações, mas que tem tudo a ver somente com a Sua palavra, porque a Tua palavra nos basta. Edifica a Tua igreja, santifica a Tua igreja, desperta zelo missionário, zelo pela palavra, zelo pela adoração pública, zelo, ó Deus, pelas disciplinas espirituais em cada membro dessa igreja. Ó Deus, essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. início eras a palavra, o qual Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Acolhido esse nome acolhido esse nome o nome de Jesus, meu Rei. Acolhido esse nome maior que tudo Ele acolhido esse nome nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a sombra vazia agora está. Céus que agora proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Queridos, gostaríamos de desejar a todos, né, uma boa semana com essa mensagem. Levarei eu também minha cruz até a coroa trocar. Que possamos levar, de fato, essa semana. Não sabemos o que virá, mas nós sabemos que o nosso Senhor estará conosco. Convido também a igreja, nesta semana, queridos, a intercedermos pela nossa igreja. Intercedermos, Senhor, queridos, pelo pastor, que o Senhor já tem este pastor para a nossa igreja. Mas enquanto ele ainda não chega, nós louvamos a Deus, porque nós temos o pastor Madison, nós temos o pastor Felipe, e nós temos o nosso seminarista, irmão G. Anderson. São os queridos que têm nos auxiliado. Então, se você precisa de uma ajuda pastoral, pense, a nossa igreja ela não está descoberta. Nós temos pastor Madison, nós temos pastor Felipe, nós temos o irmão G. Anderson, que estão aí para nos auxiliar enquanto Igreja Batista em Paú. Precisando, pode entrar em contato com os queridos
que eles estão à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor. Que tenhamos todos uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Irmãos, a gente começou, né? Vamos ser deixa sua letra aí no aplicativo. Se você tem a harpa cristã, o HCC em casa, né? Pode abrir também. O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos fazer a última estrofe. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, Ele vem me buscar, e com Ele no lar, com Ele no lar, só a glória para sempre eu vou ter. Pra sempre eu vou ter. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana.